E agora, gente, vejam por que são chamados de casos super especiais. Vocês viram na regra 1 quantas palavras? Todas têm a concordância com o substantivo. E o anexo, inclusive apenas tem um em para derrubar a concordância. Agora aqui, nós temos a palavra meio. Ela tem vários nomes diferentes e várias concordâncias. Então, qual é o primeiro meio que eu tenho que aprender? Quando ele significar um pouco, mais ou menos, intensamente, ele é advérbio. Está na mão esquerda, advérbio, junto do verbo para dizer um pouquinho, mais ou menos, intensamente. Ele é sempre invariável. E ele vai estar ligado, primeiro ao verbo, em segundo lugar ao adjetivo e em terceiro a ele próprio. Mas o detalhe é, ele nunca muda, só existe meio. Por quê? Mais ou menos, não tem gênero. Um pouquinho, não tem gênero. Intensamente, não tem gênero. Então, quando eu digo, ela ficou meio nervosa, eu não posso falar metade nervosa. Eu não posso falar meia nervosa, porque ela não está metade nervosa. Ela está mais ou menos nervosa. Elas ficaram meio nervosas. Continua, mais ou menos nervosas. Eles estão meio fraco. Tá faltando um S aqui, viu, gente? Eles estão meio fracos. Por quê? Eles estão mais ou menos fracos, um pouquinho fracos, intensamente fracos. E eles são meio malucos. Eles não estão metade maluco. Ó, lado direito é maluco, lado direito, esquerdo não é. Não existe isso. Então, quando o meio significar um pouco, mais ou menos, intensamente, ele nunca vai mudar. E lembre-se, toda vez que eu tiver uma palavra junto do adjetivo, que eu puder falar nervosíssima, posso falar fraquíssimo, posso falar maluquíssimo, eu tenho um advérbio de intensidade. E o meio está nessa lista. Então, agora vamos treinar. Olha lá. Ando distraído ultimamente. Eu não estou metade, eu estou mais ou menos distraída. Está ligado ao adjetivo. Então, ando um pouco distraída, mais ou menos distraída ou intensamente distraída. Grudou no adjetivo, é advérbio. Existem pessoas que são meio surdas. Tem um monte de gente falando que são meia surda. Não pode, ela não pode ficar metade, ó. Escuto e não escuto. Não. Elas são o quê? Um pouquinho surdas, mais ou menos surdas. Elas escutam pouco, mas não totalmente. Tudo estava meio sombrio, quer dizer que estava mais ou menos sombrio, um pouquinho sombrio. Elas estavam meio afastadas, quer dizer que elas estavam um pouquinho afastadas, mais ou menos afastadas. Vocês ficaram meio confusos na estrada, vocês ficaram um pouco confusos, mais ou menos confusos. Notem, se eu falo mais ou menos, o meio é com O. Não tem masculino, não tem feminino e nem plural. Estou meio ocupada agora, quer dizer que eu estou um pouco ou mais ou menos. Elas estão meio preocupadas com você. Estão um pouco preocupadas ou mais ou menos preocupadas. Ela ficou meio chocada com a cena, quer dizer que ela está um pouquinho chocada ou mais ou menos chocada. Todos parecem meio nervosos hoje, quer dizer que todos parecem um pouco nervosos ou mais ou menos nervosos. Eles continuam meio calmos, eles continuam um pouco calmos ou mais ou menos calmos. Tua vida parece meio tranquila, quer dizer que a tua vida parece um pouco tranquila ou mais ou menos tranquila. E a lua está meio escondida, a lua está um pouco escondida ou mais ou menos escondida. Então, eu, Vera, recomendo vocês usarem o mais ou menos.
Porque o mais ou menos vai mostrar que ele não está concordando. Distraído é feminino e tem, ó, surdas é feminino plural. E tem, ó, sombrio. Aqui é o mesmo, ó, mas é um pouquinho, é mais ou menos. Então, não tem como errar o primeiro caso do meio, que é um pouco, mais ou menos, intensamente, é advérbio, porque gruda no verbo, no adjetivo ou em outro advérbio. Ok? Bye, bye!